Mephisto. Hello. Salve, sentinelas! Aqui é o Universo Proibido. E hoje, a verdade vem à tona. Eles colocaram no fundo da cena uma pequena explosão vermelha entre os fios do manto, quase imperceptível. Mas não é só efeito visual, é um código, porque essa energia tem uma assinatura muito específica. E se você conhece minimamente o universo mágico da Marvel, já sentiu um arrepio. É a mesma vibração que emanava do Darkhold, a mesma cor do poder que transformou Wanda em uma ameaça multiversal. E agora tá no centro da série da Ironheart, disfarçado de easter egg irrelevante. O que parece só uma referência qualquer, na verdade, é o primeiro sinal concreto de que a Marvel tá preparando o terreno para o retorno de um dos seus maiores vilões místicos. E não estamos falando do Dormammu, nem do Kang, mas de uma entidade que age como parasita narrativo, Mephisto. E tudo começa com um objeto aparentemente inofensivo, o manto do Parker. Esse episódio não é sobre nostalgia. Não é sobre homenagem. É sobre manipulação. É sobre como a série Ironheart está sendo usada para costurar, com precisão cirúrgica, as novas regras do multiverso mágico. E quem não entendeu isso vai ser pego de surpresa quando as peças se encaixarem em Doutor Estranho 3, Agatha, ou sabe-se lá onde mais essa linha vai se estender. Porque a Marvel tá falando com os atentos. Os distraídos, ela deixa pra depois. Mas tem uma coisa ainda mais incômoda nessa história. Um detalhe que aparece por menos de 2 segundos e muda completamente o significado da luta final entre Parker e Riri. Já volto nisso. Se esse conteúdo tá te conectando com as verdades do multiverso, já deixa o like e entra pra nossa linha secreta de inscritos. Vamos pro primeiro bloco. Riri coloca o tecido mágico sob o microscópio, e o que ela vê não deveria existir. Uma reação energética instável, pulsando em vermelho profundo, que segundo ela, não bate com nenhuma das assinaturas conhecidas de Wakanda, Stark, Pym ou Kree. Isso por si só já seria estranho, mas o detalhe é o tom da energia, vermelho caótico. Igualzinho ao que vimos em WandaVision e Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. E aí vem a pergunta que os fãs mais atentos já fizeram. Essa capa é, na prática, uma derivação do caos mágico de Chthon. Nos quadrinhos, Chthon é o autor do Darkhold, a entidade responsável por corromper Wanda e transformar o multiverso em um campo de distorção mágica. E na série da Ironheart, tudo que Parker toca com o manto passa a responder a esse mesmo tipo de magia. Ele se torna invisível, invulnerável. Mas, à medida que o poder cresce, o rosto dele começa a ser tomado por cicatrizes, como se o próprio tecido estivesse moldando o corpo por dentro. O mais inquietante é que essa transformação não é física apenas, ela é simbólica. O manto não é só um traje, ele é um canal, um instrumento de posse, assim como o Darkhold era. E aqui vem o ponto que quase ninguém notou. Diferentemente do Darkhold, essa capa não foi destruída. Ou seja, o canal continua aberto. E se Chthon foi banido, o que ficou por aqui continua agindo, mesmo sem corpo físico. A capa seria, então, um fragmento de consciência viva do caos. Mas tem uma coisa que torna essa teoria ainda mais sólida. Uma fala sutil de Zelma Stanton, quando ela identifica que o tecido veio de uma dimensão paralela dentro do multiverso. E aí não estamos falando de universos alternativos como Terra 838 ou Terra 616, estamos falando de planos dimensionais, como a dimensão sombria de Dormammu. E se Chthon também habita uma dessas dimensões esquecidas, talvez ele ainda esteja em ação, manipulando eventos através de artefatos que sobreviveram ao ataque final da Feiticeira Escarlate. Isso conecta diretamente com outra pista que Riri ignora, mas que a série mostra com clareza. O caos não aparece como uma ameaça externa. Ele se infiltra. Ele sussurra. E a capa começa a cochichar para Parker muito antes dele perceber que está sendo controlado. Exatamente como o Darkhold fazia com Wanda. Não é coincidência. É padrão narrativo. Mas... e se o manto não for só um fragmento? E se ele for uma chave?
Um elo entre duas entidades muito maiores? Keaton e Mephisto? Já volto nisso. Porque antes, precisamos entender o outro nome que circula ao redor desse artefato e que pode mudar completamente a origem dele no MCU. Quando Zelma Stanton examina o tecido do manto, ela solta a frase que reconfigura tudo. Isso veio de outra dimensão. E ela não tá falando de outra terra dentro do multiverso. Ela tá se referindo a camadas ocultas da realidade, como a dimensão espelhada, ou o domínio sombrio, onde Dormammu reina. É aqui que o MCU diferencia realidades paralelas de planos dimensionais, uma distinção que poucos fãs percebem, mas que tem implicações profundas. Nos filmes do Doutor Estranho, já foi estabelecido que o multiverso é composto de universos e dimensões coexistentes. Dormammu, por exemplo, habita a dimensão sombria. Já Mephisto, nos quadrinhos, é o senhor de um plano infernal que simula o conceito cristão de inferno, mas não é exatamente isso. Ou seja, há múltiplas entidades mágicas operando em planos separados, cada uma com suas regras, moedas de troca e natureza energética distinta. E o manto da série Ironheart parece flutuar justamente entre esses domínios. A pergunta é: quem é o verdadeiro dono desse manto? Na série, a dúvida é levantada entre Katon, Dormammu e Mephisto. E nos quadrinhos, há precedentes para todos eles. Dormammu já teve artefatos de poder com aparência semelhante. Mephisto, por sua vez, já agiu por meio de contratos, objetos amaldiçoados e manipulações simbólicas. E o mais interessante é que a série planta evidências para todos esses caminhos, mas nunca confirma. Só que tem um detalhe que deixa rastros demais para ser ignorado. No episódio em que Riri vai ao bairro mágico com sua mãe e encontra Zelma, vemos pela primeira vez a menção direta ao Strange Academy, a escola mágica do MCU, derivada dos quadrinhos. E esse lugar, nos gibis, é onde Zelma se torna bibliotecária e mentora de jovens místicos. É lá que muitos aprendem a controlar artefatos de origem demoníaca ou extradimensional. E se esse local está sendo introduzido agora, não é só para abrir portas para o futuro? É também para dar contexto ao que Riri e Parker estão enfrentando. Uma ameaça que não é só tecnológica, nem emocional, mas sim espiritual. O manto, nesse sentido, pode ter múltiplos significados. Como se fosse uma relíquia, em disputa entre três forças mágicas: Dormammu, Katon e Mephisto. Cada um com seu estilo, sua motivação, sua forma de corromper. Dormammu age pelo poder bruto. Katon, pela loucura. Mephisto, pelo desejo. E Parker é o candidato perfeito para cair no conto do diabo. Mas tem um frame, um único frame, que entrega a verdade antes da hora. Um reflexo, um rosto oculto, um símbolo invertido. E quando isso aparece, fica claro quem realmente está por trás de tudo. Só que isso eu deixo para o próximo bloco, porque antes tem uma outra figura da série que ressurge das cinzas. Literalmente. E se ele estiver mesmo vivo, a Marvel acabou de retconar um dos eventos mais importantes do MCU. Durante uma conversa aparentemente banal, Riri descobre que Ezekiel Stane, seu antigo rival, foi preso por terrorismo e que seu envolvimento com tecnologia avançada foi rastreado com precisão absurda. Mas o que realmente chama a atenção aqui não é o Zek. É o que se fala do pai dele, Obadiah Stane. O mesmo vilão do primeiro filme do MCU, o mesmo que, até então, todos nós considerávamos morto. E aqui começa o desmonte silencioso de uma peça-chave do legado de Tony Stark. Segundo o roteiro do episódio, os crimes de Obadiah nunca vieram à tona. Nunca foram revelados ao público. Não há corpo. E as cinzas que apareceram no episódio anterior são tratadas como algo meramente simbólico. A própria série sugere que o governo, talvez com a ajuda da SHIELD, ou de quem estava no controle dela, forjou toda a história do acidente de avião. Mas tem uma coisa mais sutil ainda. Uma frase que parece jogada. Há um fórum no Reddit inteiro só sobre a morte do Stane. E quem acompanha o MCU sabe que quando uma teoria é mencionada dentro da própria narrativa,
não é à toa. O que a Marvel está ensaiando aqui é um possível retcon, uma reescrita de eventos passados. Se Obadiah sobreviveu, ou pior, se ele foi resgatado por alguma força oculta como a Hydra, isso reconfigura tudo o que sabemos sobre o início da Era dos Heróis. Porque o que parecia apenas um vilão ganancioso pode, na verdade, ser o elo perdido entre a tecnologia Stark e as ambições místicas que estão surgindo agora. Pense no que Ezequiel virou. Um homem com implantes cibernéticos, operando com tecnologia de ponta. Mas que claramente foi manipulado, usado, talvez até moldado pelo próprio manto. E se isso soa familiar, é porque é. A série faz uma analogia direta com Doutor Destino. O Zek da série termina com cicatrizes no rosto, alterado mentalmente, traído pelo próprio corpo. Exatamente como Doom nos quadrinhos após seu pacto com Mephisto para libertar a alma da mãe. Isso não é coincidência. É narrativa espelhada. E o mais desconfortável nisso tudo é o ciclo. Obadiah tentou matar Tony. Ezequiel tenta destruir Riri. Mas, diferente dos Stark, Riri não tem um Incen. Ela está cercada por sombras, fantasmas digitais e pactos invisíveis. E o traje dela, assim como o de Tony no deserto, agora é construído num ambiente hostil, sem recursos, mas com aliados emocionais. Só que tem um detalhe que muda o jogo: o lugar onde esse novo traje ganha forma. Já não pertence mais ao mentor. Ele foi renomeado. O letreiro com o nome Gary está quase apagado. Só sobram 2 letras acesas. R-I, Riri. Mas, se o passado de Obadiah está sendo reescrito, o que isso revela sobre os arquivos secretos da SHIELD? E mais, quem exatamente ajudou a esconder tudo isso por tanto tempo? Tem um nome que aparece discretamente nesse quebra-cabeça. E ele não é um político, nem um herói. Ele é uma peça de xadrez que muda o tabuleiro inteiro. Em um dos diálogos mais densos da série, Riri pergunta a Xavier: "Você acha que eu sou uma boa pessoa?" E a resposta dele não só desmonta a pergunta, como redefine a protagonista. Bom, ruim. Essas palavras não significam nada. Depende de quem está dizendo. E então, ele compara Riri a Spock, um personagem que viveu toda a sua trajetória tentando equilibrar lógica fria e emoções reprimidas. Mas o mais simbólico aqui não é a analogia. É o que Riri faz depois. Ela responde com a saudação vulcana, sem hesitar. Como se estivesse aceitando aquele diagnóstico. Esse gesto pode parecer só um aceno geek, mas dentro da narrativa, ele é uma confissão. Riri é emocionalmente reprimida, técnica ao extremo. E quando confrontada com dor ou perda, ela não recorre ao choro, ela recorre ao cálculo. Essa rigidez não é uma virtude, é um trauma. É o mecanismo de defesa de alguém que perdeu tudo cedo demais e aprendeu a sobreviver trancando os próprios sentimentos dentro de uma armadura. E a série reforça isso de forma visual. Quando Riri dorme, ela não deita numa cama. Ela repousa dentro da própria armadura. O traje se transforma em casulo, em escudo emocional. Exatamente como Tony Stark fazia após a Batalha de Nova York, quando não conseguia dormir sem que o traje estivesse ativo ao lado dele. Mas com Riri, há uma diferença. Tony tentava manter distância dos seus demônios. Riri está tentando abafar os dela. E nesse processo, ela quase machuca quem mais ama. A cena em que sua mãe quase é ferida pelo traje diz tudo. A armadura é um reflexo da mente. Se a mente está em colapso, o traje se torna uma arma. Mas a conexão com Spock vai além da personalidade. Ela é filosófica. Riri busca a lógica porque o mundo ao redor dela é caos. E por isso, ela tenta transformar toda a dor em projeto. Ela perdeu Natalie, então cria Natalie em IA. Ela perdeu o controle, então cria sensores, escudos, soluções tecnológicas. Só que, como Spock, ela começa a perceber que a razão não dá conta do que é essencial. Ela precisa de conexão, precisa de vulnerabilidade.
E isso é o que o episódio vai mostrar. Mas só depois de empurrá-la até o limite da negação. Mas tem um símbolo escondido nessa relação entre Riri e Spock que quase ninguém percebeu. Uma imagem específica no presente que remete diretamente ao futuro. E esse detalhe já aponta para o visual que ela terá quando aparecer de novo, seja em Young Avengers ou no próximo filme do Pantera Negra. Já volto nisso. Porque antes, precisamos entender o que a série fez com o maior tabu emocional da narrativa, a Natalie digital. E por que esse fantasma eletrônico? Pode ser o maior erro de Riri. Desde o início da série, Natalie é mais do que uma lembrança. Ela é uma ausência gritante que molda todas as escolhas de Riri. Mas a decisão de recriá-la como inteligência artificial escancara a fronteira que a série está disposta a cruzar. Não se trata mais de luto. É negação total. E Riri não só se recusa a deixar Natalie partir, ela literalmente tenta programar a permanência da amiga. E isso, no universo Marvel, tem um peso ético imenso. A recriação digital de pessoas mortas é um dos temas mais sensíveis discutidos em bastidores do MCU. Foi citado como possibilidade no caso do Visão, debatido em What If, com Arnim Zola, e já apareceu no universo, expandido como uma forma de imortalidade perversa. Aqui com Natalie, o dilema se torna íntimo. A IA se comporta como uma criança tentando imitar alguém que nunca vai ser. Copia falas, expressões, trejeitos, mas não entende significado. É uma simulação de afeto, e Xavier percebe isso imediatamente. Apaga ela, ele diz. Não por crueldade, mas porque reconhece a violência de manter alguém preso em um loop de memória. E o mais cruel dessa simulação é que ela é funcional. A IA interage, ajuda, até conforta, mas ela não cura. Pelo contrário, ela amplia a dor, porque transforma a ausência em presença incompleta. E aqui vem um paralelo muito forte com o que Tony Stark fez em Guerra Civil com o Barf. Aquela tecnologia que recriava memórias vívidas. Lá, era uma forma de lidar com o trauma. Aqui, vira um vício. Uma fuga contínua da realidade. E quem manipula Natalie para isso não é só Riri. É o próprio manto. Porque, como vimos em momentos-chave, a IA entra em colapso justamente quando tenta se conectar com a origem do poder. É como se o próprio tecido mágico não suportasse a existência de Natalie. Ou pior, como se ele quisesse apagá-la. E se a IA de Natalie entrou em pane no contato com o manto, o que isso diz sobre o que habita dentro daquela capa? Isso não é só sobre poder mágico, é sobre o que esse poder exige em troca. Mas tem um momento específico em que Natalie mostra uma imagem do passado para inspirar Riri. Uma memória holográfica de infância, dela dançando com Gary. E é nesse instante que a série sugere outra coisa. Que essa IA talvez tenha sido criada não só com dados, mas com fragmentos reais de lembranças. Com uma tecnologia que remete diretamente a Barf, ou a Edith, dos drones de Stark. E aí a dúvida que paira é: quem ajudou Riri a montar isso? Quem forneceu os códigos? E a resposta pode estar escondida em um único diálogo, que menciona um nome ligado à tecnologia, à espionagem e à guerra secreta que vem sendo travada nas sombras do MCU. Mas isso só vai fazer sentido quando a gente entender como Riri chegou até Mephisto e o que ela perdeu no caminho. A primeira vez que vemos Mephisto com clareza não é em um trono de chamas, nem em um ritual místico, é em uma pizzaria. Sentado em uma mesa com Parker, comendo quadrado, Chicago Style. E isso não é irrelevante. Esse detalhe geográfico é o primeiro sinal do que está prestes a acontecer. Mephisto aparece ali como figura paterna, como mentor. Como alguém que oferece validação ao garoto que cresceu sendo humilhado pelo próprio pai. É sedutor, é simbólico. E é exatamente assim que o diabo opera nas grandes narrativas. O que torna essa aparição tão poderosa é a sutileza. Mephisto não impõe nada, ele oferece, dá, escuta, promete. E, aos poucos, vai selando contratos com todos os envolvidos. Não com sangue, nem com invocação demoníaca, mas com apertos de mão.
com favores, com soluções convenientes. E a série deixa isso claro quando mostra, ao longo dos episódios, os personagens tomando decisões morais questionáveis em troca de pequenas vitórias. Um traje, um implante, um corpo restaurado, um jeitinho para burlar a dor. Todos esses pactos são o prenúncio do momento final, e Parker é o instrumento, o peão, o escolhido. Mas Mephisto não quer só ele. O plano inteiro foi estruturado para chegar em Riri. É como Palpatine em Star Wars. O objetivo nunca foi Dooku, era Anakin. Aqui, o manto é o pretexto. Parker é o erro calculado. A dor de Riri, a perda de Natalie, os acessos mágicos, a recusa da ajuda de Wakanda. Tudo serve para empurrá-la até o fundo do poço, para que no momento certo, ela diga sim. E quando Mephisto aparece para ela, a linguagem muda. Não é mais Chicago Style. A pizza agora é cortada em triângulos, estilo Nova York, a cidade do Tony, o epicentro do legado dos Vingadores. E isso é um símbolo visual claro. Mephisto está deslocando Riri do seu eixo, trocando sua identidade, oferecendo pertencimento, mas longe das raízes. Ele promete dar voz aos não ouvidos, visibilidade aos invisíveis. Mas essa promessa tem um subtexto sombrio. A cada frase, ele revela que já fez pactos com figuras históricas, líderes, artistas, até mesmo membros do MCU que nunca imaginaríamos. E entre as menções está o nome de Dormammu, que ele trata com desprezo. Isso não é gratuito. É a Marvel deixando claro quem domina esse novo tabuleiro místico. Dormammu era uma ameaça. Mephisto é a autoridade. E mais, ele é o elo que faltava entre a fase mágica, a política dos pactos e a corrupção das tecnologias de legado Stark. Mas tem uma revelação que ele guarda até o último segundo. Uma pista escondida no reflexo de uma colher. Um rosto que não bate com o que ele projeta. Uma verdade que a série quase esconde, mas que entrega o que ele é de verdade. E isso não é estética. É foreshadowing do próximo ciclo místico do MCU. Já volto nisso. Porque antes, a gente precisa falar do símbolo que mais se repete em toda essa construção. O contrato. E o que ele realmente quer dizer. Desde o primeiro episódio, há uma sequência de imagens recorrentes que isoladamente parecem aleatórias. Um contrato rasgado no fundo da sala. Um reflexo distorcido no vidro. Um símbolo invertido numa placa de rua. Mas quando colocamos tudo lado a lado, o padrão emerge. Todos os elementos visuais que indicam pacto, duplicidade e distorção da identidade apontam para a mesma origem, Mephisto. E não como figura caricata, mas como força silenciosa de controle narrativo. A simbologia do contrato, por exemplo, é usada de forma estratégica em várias cenas. Em uma delas, Xavier segura uma folha queimada que ele mesmo chama de Acordo Antigo, mas nunca mostra o conteúdo. Em outra, o manto de Parker se dobra sozinho em forma de cruz, depois em triângulo, símbolos que, em culturas ocultistas, representam sacrifício e trindade corrompida. E o mais desconcertante, quando Riri olha diretamente para o espelho antes do último ato, a imagem que retorna não é a dela, é a de Natalie, mas com os olhos vermelhos. Esse detalhe é crucial, porque simboliza o que Mephisto mais deseja, assumir a forma daquilo que mais amamos para nos destruir de dentro. Isso já aconteceu nos quadrinhos inúmeras vezes. Em One More Day, Mephisto aparece como figura compreensiva para Peter Parker e o faz apagar seu casamento. Em Doctor Doom, /5, ele manipula o destino de Latveria apenas com sussurros e visões. Aqui, no MCU, o padrão se repete. Ele assume o papel de aliado e vai reescrevendo a história enquanto os heróis dormem. Mas tem um objeto que denuncia tudo antes da hora. A colher da pizzaria, aquela que refletia o rosto de Mephisto no episódio anterior, aparece de novo. Só que dessa vez, com um detalhe a mais. O reflexo está invertido. Como se dissesse ao espectador, esse rosto não é real.
e no fundo da imagem, um símbolo aparece por meio segundo. É o mesmo que já vimos no livro negro em Agatha. Coven of Chaos, a assinatura do pacto. E se isso ainda não bastasse, repare no som. Cada vez que o nome Mephisto é citado, a trilha sonora cai meio tom. Subjetivamente, isso causa desconforto, mas tecnicamente é uma assinatura. É como se a série estivesse codificando o momento da influência dele com uma trilha oculta. Isso foi usado em Loki, com o som da TVA. Foi usado em Moon Knight com a chegada de Khonshu. Aqui é sutil, mas constante. O que tudo isso nos diz é que o vilão da série não é Parker, nem Stain, nem mesmo o Manto. O verdadeiro antagonista é invisível. É o sistema de influência. E o mais trágico, os heróis ainda não perceberam. Mas tem uma figura que já percebeu, que está 2 passos à frente e que pode estar preparando o contra-ataque. Só que o preço desse confronto pode ser alto demais. Já volto nisso. Porque antes, precisamos entender por que Parker e Riri são espelhos. E o que um diz sobre o destino do outro. Quando a série coloca Riri e Parker frente a frente, ela não está apenas criando um conflito. Está mostrando 2 versões do mesmo dilema. Como sobreviver ao trauma sem ser consumido por ele. Ambos perderam alguém. Ambos recorrem à tecnologia como escudo emocional. E ambos são tentados por forças que prometem aliviar a dor em troca de um pedaço da alma. Mas só um deles resiste. O que diferencia Riri e Parker não é poder, é escolha. Parker, ao longo da série, se deixa moldar pelo manto. No início como instrumento de justiça, depois como arma de vingança e, por fim, como disfarce de autodestruição. A cena em que ele sorri ao causar medo, usando a capa, é o ponto de virada. Ele não está mais tentando salvar ninguém, está se alimentando do controle. E esse é o mesmo arco de queda de vários heróis nos quadrinhos. Anakin em Star Wars, Hal Jordan como Parallax, Jean Grey sob o domínio da Fênix Negra. A força deixa de ser ferramenta e vira vício. Já Riri passa por um ciclo quase oposto. Ela começa como refém da própria lógica. Tudo precisa ter explicação, função, controle. Mas à medida que os eventos escapam da compreensão técnica, ela é forçada a entrar em contato com sua vulnerabilidade, com a dor crua. E é só quando ela aceita não entender, não controlar, que começa a se libertar da influência de Mephisto. A cena em que ela desmonta o núcleo da armadura com as próprias mãos, mesmo sabendo que pode morrer, é um ritual de renúncia. Ela está dizendo, eu não sou essa máquina. Mas o espelhamento entre os dois vai além da narrativa. Está no visual. Parker aparece com um manto, o rosto coberto, sempre cercado por sombra. Riri, ao final, veste uma versão crua da armadura. Sem pintura, sem acabamento. Um esboço. É como se a série dissesse que ela ainda está em construção. Imperfeita sim, mas real. Já Parker, escondido, virou uma representação do que tentou ser. Um reflexo vazio. E esse espelho entre os dois remete diretamente à estrutura de quadrinhos como Superior Spider-Man, onde Otto Octavius toma o lugar de Peter Parker, acreditando que poderia ser um Homem-Aranha melhor. Mas no fundo, tudo o que fez foi distorcer o ideal original. Aqui, Parker tenta se tornar um herói pelo medo, Riri pela compreensão. Um cai, a outra ascende. Mas o destino de ambos ainda não está selado. Porque uma figura maior observou tudo e pode usar esse duelo como catalisador para algo muito maior. Um novo grupo, um novo ciclo. E talvez, um novo líder. Já volto nisso. Porque antes, precisamos entender o que exatamente essa série está preparando para o MCU. E por que um nome específico, ausente até agora, pode reescrever tudo. A última cena da série não termina com uma explosão, nem com um beijo, nem com uma morte. Ela termina com um envelope. Um convite, entregue discretamente a Zelma Stanton. O remetente? Não é o Doutor Estranho. É um símbolo, um emblema circular com runas que nunca apareceram antes no MCU,
mas que nos quadrinhos tem uma origem muito clara: a Strange Academy, a escola onde os jovens sensitivos, mágicos e herdeiros do caos são treinados para lidar com forças que nenhum Vingador compreende. Esse gesto final não é só aceno ao futuro, é um mapa. Riri, ao recusar o pacto com Mephisto, não só se livra da influência demoníaca, ela se torna candidata a algo maior. Alguém que precisa aprender não só ciência, mas magia, emoção, perigo. E isso casa perfeitamente com a estrutura que o MCU vem desenhando desde WandaVision. Um novo núcleo místico que une Agatha, Wong, Billy Kaplan, América Chavez. E agora, Riri. Mas o plano não para aí. Há falas espalhadas ao longo da temporada sobre outros jovens especiais sendo observados. Um deles manipula som, outro, ilusões, e um terceiro, tecnologia alienígena. Isso é claramente o início da formação dos Young Avengers. Mas com um detalhe importante: esse grupo não está sendo montado por Nick Fury, nem pela SHIELD, está sendo montado pelas Forças Místicas, por aqueles que sabem o que vem a seguir. E o que vem tem nome. Durante os créditos finais, aparece uma sequência de códigos visuais embaralhados, como se fossem glitches de IA. Mas, se congelarmos o frame certo, há uma mensagem em latim: Victor est mortuus, sed non damnatus. Tradução livre: Victor está morto, mas não condenado. E esse Victor, para quem conhece os quadrinhos, é Victor Von Doom, o Doutor Destino. Um dos maiores vilões da Marvel, e o único que transita entre ciência e magia com igual domínio. Isso muda tudo. Porque se Doom está sendo plantado agora, por baixo da trama, significa que Mephisto talvez seja só o primeiro ato. O teste. O juiz. O verdadeiro império pode estar sendo construído com base nas ruínas deixadas por Tony Stark, nas brechas abertas por Wanda e no desequilíbrio emocional de jovens como Riri. Mas tem um artefato que não foi mencionado no último episódio. Ele estava lá, escondido entre os escombros, atrás de uma parede destruída. Uma máscara de ferro, semi-derretida, ainda pulsando em vermelho. E isso? Ninguém explicou. Ninguém comentou. Mas pode ser o aviso silencioso de que o caos que vimos até agora era só o ensaio. Tudo parecia resolvido. O manto destruído, a IA desligada, Parker em fuga. Mas aquela máscara, aquela peça isolada, meio derretida, jogada entre os destroços, não é só lembrança, é presságio. Porque no universo Marvel, nada pulsa sem propósito. Se ela ainda emite energia, se ainda está marcada com o vermelho do caos, é porque alguém está chamando por ela. Alguém que domina tanto a tecnologia quanto a magia. Alguém que observa o tabuleiro enquanto os outros jogam. Victor Von Doom pode não ter nomeado ainda. Pode não ter falado uma palavra. Mas seu silêncio grita nos bastidores dessa trama. E a Marvel deixou pistas demais para ignorar. Do símbolo arcano, nos créditos ao desequilíbrio entre ciência e emoção que move Riri, tudo aponta para uma figura que vai reescrever as regras. E não como vilão, mas como arquiteto do novo mundo. A série da Ironheart termina com perguntas, com pactos não desfeitos. Com heróis quebrados, mas também com possibilidades. Strange Academy, Jovens Vingadores, o legado do caos, o rastro de Mephisto. E no centro disso tudo, uma garota que escolheu não fugir, que desmontou a própria armadura para salvar o que restava de si. A linha tá traçada. A Marvel não quer mais só multiverso, quer mitologia, quer destino. E dessa vez, parece que vai entregar. Agora me conta, você acha que essa máscara é mesmo de Doom? Ou pode ser algo ainda mais antigo? E mais sombrio? Comenta aí embaixo, porque as pistas estão todas espalhadas e você tá no lugar certo para juntá-las. Se esse conteúdo te fez enxergar o que estava escondido, já deixa o like, compartilha com quem ainda não percebeu e se prepara, porque a próxima peça do tabuleiro já está em movimento.
A gente se vê no lado proibido do multiverso.